Irmãos, estamos meditando a palavra do nosso Deus. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e eu queria pensar junto com os irmãos um pouquinho a respeito do lar cristão. Nós vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, faremos a leitura do verso 1 ao 33. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, de verso de 1 a 33. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou então aqui na projeção. Você pode acompanhar, não sei se vai ser possível enxergar, mas você pode estar acompanhando aqui também. Diz assim o texto: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou cachorrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais participante com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, é Cristo que te iluminará. Porque vedes prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, de cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. Éfeso é a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, hoje atual Turquia, né? Nós já falamos bastante vezes a respeito da igreja de Éfeso em outros momentos aqui na igreja. Éfeso
era uma cidade que tinha um fluxo comercial muito grande, era uma cidade que ostentava um templo pagão, né, dedicado à deusa Diana, que para os gregos era Artemis, né, e era uma rota comercial, né, havia um rio bastante de grande importância para a cidade de Éfeso, que dava acesso ao mar Egeu. Então o fluxo de navegação era bastante grande, havia uma população bastante grande na cidade de Éfeso, e então o fluxo comercial ali era um centro comercial, a cidade de Éfeso, né? Praticamente uma 25 de março, né? Quem viu ontem lá estava aquela muvuca sem tamanho lá, né, de gente correndo atrás dos presentes do dia da mãe, né? Éfeso talvez não fosse na mesma proporção, mas era um fluxo comercial muito grande. E a cidade de Éfeso, ela é evangelizada na segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo faz a segunda viagem missionária, ele deixa em Éfeso Áquila e Priscila, que começam esse trabalho de evangelização nessa cidade. Posteriormente chega um camarada lá chamado Apolo, um grego, extremamente eloquente, né? Pregava de uma forma brilhante, mas que conhecia apenas o batismo de João Batista. Então Áquila e Priscila, quando conhecem esse cara, observam a forma que ele prega, a eloquência com que ele anunciava do Evangelho, chamam ele para próximo e começam a fazer um trabalho de discipulado com ele, começam a instruí-lo agora a respeito do caminho da graça, né? E posteriormente Paulo chega novamente em Éfeso, aí Paulo identifica que alguns haviam sido batizados apenas, ouvido falar apenas a respeito do batismo de João Batista. Então há um processo ali agora de discipulado por parte de Paulo, e Paulo se estabelece nessa cidade em torno de 3 anos. Ele fica nessa cidade em torno de 3 anos, e então ele faz ali um centro evangelístico na cidade de Éfeso. E a proporção do evangelho se espalha em grandes proporções, em grande escala durante essa estadia de Paulo, e com o trabalho de Áquila e Priscila, o trabalho de Apolo, o evangelho ali se expande nessa cidade, que era uma cidade muito promíscua, uma cidade onde havia esse templo da deusa Diana, e diz a história que lá ficavam em torno de 1000 prostitutas cultuais, que ficavam lá à disposição de qualquer homem que quisesse satisfazer os seus desejos sexuais. Essas prostitutas também serviam aos exércitos, né? Então era uma cidade bastante promíscua, mas quando o evangelho chega, começa a haver uma transformação nessa cidade, um impacto gigantesco, a ponto daqueles que praticavam magias, os bruxos, deles virem à praça pública e queimarem os seus livros. Quando eles começam a ouvir a respeito do evangelho, ouvir a respeito da graça, conhecer a Cristo, eles pegam os seus livros e vêm para a praça pública e queimam esses livros. E o texto é interessante porque lá em Atos, que vai descrever um pouco a respeito disso, diz lá em Atos 19, 11, 12, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Essa palavra extraordinário dificilmente você vai encontrar novamente no Novo Testamento. E Lucas, quando narra esse acontecimento, ele busca algo que trouxesse o impacto daquilo que estava acontecendo durante o trabalho missionário de Paulo. E a melhor palavra que ele encontra aqui é dizer: o que Deus fez através de Paulo é extraordinário. Em outras palavras, ele está dizendo: até agora nós não tínhamos visto isso acontecendo. E então esse trabalho missionário de Paulo dá um salto ali, vamos assim dizer, no meio daquele povo, né? Há uma conversão bastante grande, muitas pessoas então se convertem. Mas essa igreja de Éfeso também é a mesma igreja que vai ser citada lá em Apocalipse, nas 7 cartas de Apocalipse. A igreja de Éfeso é acusada por Jesus de ter abandonado o primeiro amor.
começa esse trabalho missionário lá na cidade de Éfeso. Em torno de 5 anos depois, agora Paulo já preso em Roma, ele escreve a igreja de Éfeso. Em torno de 5 anos depois que ele passou pela cidade de Éfeso, que ele permaneceu esse tempo lá, em torno de 5 anos depois, ele escreve então agora a igreja de Éfeso, e ele escreve a igreja a fim de enaltecer a graça de Deus, e fazendo um paralelo com a família, ele descreve a maneira como o Senhor governa e protege a sua igreja. Para aqueles que são contrários talvez à doutrina da graça, da predestinação, tem um grande problema, porque teriam que eliminar da Bíblia pelo menos a carta de Romanos e a carta de Éfeso, carta aos Efésios. Nessas duas cartas, Paulo trabalha de uma maneira eloquente, de uma maneira brilhante a respeito da graça de Deus, da eleição de Deus, da forma que Deus separa o seu povo, que Deus escolhe o seu povo. Mas então, agora Paulo, a partir do capítulo 4, ele dá grande ênfase na vida de santidade da igreja, a vida de santidade da igreja. Por isso, quando nós estamos lendo a carta aos Efésios, não tem como desassociarmos o capítulo 4 do capítulo 5. As nossas traduções incluíram lá os capítulos, os versículos, que nos ajudam bastante na hora de você procurar o texto, de se identificar o texto. Só que algumas divisões que eles fazem, às vezes fica um pouco complicado no texto. Então você entra no capítulo 5, você lê o verso 1 e 2, tem uma divisão já, né, no texto. Lá tem uma frase em negrito, como se fosse uma divisão do texto. Na verdade, o texto permanece o mesmo. A linha de raciocínio de Paulo, que ele começou no capítulo 4, ele vem discorrendo e vai passar pelo capítulo 5. Então, ele vai continuar, a ideia de Paulo continua a mesma. Então, na concepção de Paulo, a igreja é um corpo, um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça, no sentido de que a existência da igreja depende inteiramente de Cristo. Fora de Cristo não há igreja. Para Paulo, a igreja ela só existe por causa de Cristo. Ela só subsiste por causa de Cristo. Sem Cristo, tirou Cristo da igreja, ela deixa de existir, ela deixa de ser igreja. Ela se torna um Rotary Club, ela se torna uma sociedade, um clube, ela se torna uma reunião do AA, seja lá que forma for, mas ela deixa de ser igreja se ela não é sustentada e dirigida por Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, aquele que dá sentido para a existência da igreja. Paulo usa aqui a ideia de cabeça, né? Pensando nesse organismo humano, da onde procedem todos os pensamentos, a partir da cabeça, lá do cérebro, né? Tudo que acontece, né? A cachola aqui em cima que domina, né? Ela que responde por tudo isso, né? É possível fazer um transplante de coração, né? O coração não está funcionando muito bem, os caras abrem, tiram aquele, pegam o outro, botam lá e o negócio dá certo. Um negócio impressionante, né? Pegar um coração de um e colocar no outro lá e o negócio continuar funcionando. Mas o cérebro, a cabeça não tem como trocar, né? Ela continua a mesma, né? E então, Paulo usa essa ilustração de que Cristo é o cabeça, ou seja, aquele que governa, aquele que dá sentido, aquele que pensa, que age, de que a igreja existe por causa de Cristo. Então, Paulo vai continuar o seu discurso, a sua linha de raciocínio, apontando para o que é pecado, pensando nessa linha, né, de que ele vai agora mostrando de como que Cristo governa a sua igreja, de como Cristo protege a sua igreja. Então ele vai apontando para aquilo que é pecado e para aquilo que é correto, para o que é o proceder correto do cristão, de como o cristão deve viver na sociedade. Lembrando que esse contexto da cidade de Éfeso era uma cidade promíscua, uma cidade perversa, que é quando ele começa o texto lá no capítulo 5, ele fala que o simples referir-se àquilo que as pessoas praticavam era vergonhoso.
Ele não está falando da igreja em si, mas está falando daquilo que acontecia do lado de fora da igreja. Ele fala aquilo que as pessoas praticam, fazem. O simples referir-se é vergonhoso. Então, Paulo, é para esse contexto que Paulo está escrevendo, para uma igreja que está inserida nesse contexto, nessa sociedade, em que vem, então, superando tudo isso, e Paulo, então, agora aponta para aquilo que é pecado e o proceder correto da igreja, como a igreja deve prosseguir. E é interessante que lá no capítulo 5, verso 18, ele fala: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é um texto que a gente usa bastante, né? Quando a gente quer dar uma bronca em alguém, que se sabe que o cara gosta de um vinho, o primeiro versículo anterior, lembra, né? Não vos embriagueis com o vinho, né? Mas Paulo, se a gente observar a frase de Paulo, ele fala: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, o quê? O Espírito. Está na mesma frase. Para Paulo, tanto era pecado o embriagar-se como o estar vazio do Espírito Santo. O não estar cheio do Espírito era tanto pecado quanto o embriagar-se. A gente às vezes dá umas desassociadas no texto, né? A gente pega, faz um recorte daquilo que a gente acha interessante, daquilo que a gente pode aplicar para fulano, ciclano, mas para Paulo há uma linha de raciocínio, há uma linha de pensamento, ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, estar cheio do Espírito, viver sem o Espírito Santo, viver um cristianismo de fachada, é tão pecado quanto o embriagar-se. Então vai continuar discorrendo dessa forma até que ele chega no capítulo, nos versos 22 em diante, que talvez para as feministas aí chega no maior problema que Paulo possa ter arrumado com elas, que começa aí. Então quero fazer 3 considerações rapidamente com os irmãos, 3 considerações a partir do verso 22 a 33. Primeiro, a submissão na relação familiar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Talvez para as feministas esse seja um dos maiores problemas que Paulo tem arrumado com elas. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O reverendo Augusto Nicodemos diz que uma vez uma irmã chegou para ele e falou: pastor, me diz uma coisa, nesse texto não existe um erro de tradução? O senhor tem certeza que foi traduzido direitinho esse texto? Ele falou: infelizmente, irmã, é justamente isso que está traduzido. A palavra é justamente essa: submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas principalmente na era em que vivemos, que fala-se tanto do empoderamento feminino, a palavra submissão talvez ela não cabe, a grosso modo, para a sociedade. Talvez essa palavra se torne muito difícil de ser vivida nos dias de hoje, essa questão da submissão. Mas fato é que diante da lei não existe desigualdade entre pessoas, homens e mulheres estão no mesmo nível. Mas como havia dito, não há como nós desassociarmos o capítulo 4 do capítulo 5. Voltemos um pouquinho ao capítulo 5. O que Paulo diz lá? Capítulo 5, verso 21. Sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Paulo começa essa linha de raciocínio lá no capítulo 4. Ele vem desenvolvendo isso. E aqui no verso 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo não coloca nenhuma hierarquia a quem devemos se sujeitar. Se o homem que deve se sujeitar a Cristo, se a mulher deve se sujeitar a Cristo, se os filhos devem se sujeitar a Cristo. Ele diz: sujeitando-nos uns aos outros. Então Paulo vem colocando uma certa ordem nesse caos. Paulo não estabelece uma hierarquia de quem deve se sujeitar a quem.
A igreja é a noiva de Cristo, que é dirigida e governada por Cristo. Essa é a ilustração que Paulo vem trazendo, é essa a marca que Paulo vem trazendo. No final do texto, capítulo 5, ele vai dizer: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas ele está usando a ilustração da vida familiar, da vida conjugal, para mostrar o relacionamento de Deus para com a sua igreja. A relação conjugal é tão próxima que o próprio Deus, quando se refere à idolatria lá no Antigo Testamento, ele comparava ao adultério, à prostituição. Vocês lembram do profeta Oséias? Deus dá ordens para ele que ele se casasse com uma prostituta. Ele fala: ela vai sair, ela vai se prostituir, e ela vai voltar e você vai recebê-la novamente. E ela sai, se prostitui, ela volta, ela engravida 3 vezes, e tudo indica que esses 3 filhos que ela teve não eram de Oséias, e toda vez ela saía, voltava e ele a recebia novamente. E a palavra de Deus para a nação de Israel é dizendo: é exatamente o que vocês fazem, a maneira que vocês têm vivido. Vocês têm se prostituído com os outros deuses, têm se prostituído com Baal e tantos outros deuses aí afora. Então, a relação conjugal ela é tão próxima à relação que Deus desenvolve com a sua igreja. Por isso que é usado, Paulo usa essa figura da família, do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal. Deus considera a idolatria como prostituição, como adultério. A mulher é governada pelo marido, assim como a igreja é governada por Cristo. Essa é a linha de raciocínio de Paulo. Qual é a forma que Cristo governa a sua igreja? Qual é o cuidado de Cristo para com a sua igreja? Qual é o problema para a igreja ser governada por Cristo? Há algum problema nisso? A igreja, ela deseja viver a parte de Cristo? Ela deseja viver desassociada de Cristo? A igreja só existe a partir de Cristo, fora de Cristo ela não existe. Porque Cristo é quem governa a igreja, Cristo que cuida da sua igreja. E assim é o relacionamento conjugal. A mulher é submissa ao marido, mas não que isso a torne-a inferior ao marido, mas ela desfruta de todos os cuidados do marido. Ela desfruta de todo o cuidado, de todo o carinho, de toda a dedicação que Cristo teria para com a sua igreja. Então, ser submissa é uma dádiva. Ser submisso é um presente de Deus. É desfrutar dos cuidados do marido. Saber que Ele é quem provê todas as coisas, que cuida, que ampara. É problema para a igreja receber as bênçãos de Deus? Creio que não, né? Pelo contrário, nós oramos que Deus abençoe a igreja, que Deus cuide da sua igreja. Toda terça-feira nós nos reunimos aqui, né, e apresentamos os nossos pedidos diante de Deus, sabendo que Deus já tem cuidado da sua igreja, tem cuidado de nós. E assim, a mulher também desfruta desse mesmo cuidado a partir do seu marido. A mulher é submissa ao marido em tudo o que a palavra de Deus ensina. A mulher está submissa ao seu marido naquilo que tange a tudo que a palavra de Deus ensina. Fora do que a palavra de Deus ensina, ela não é submissa. Um exemplo: poligamia. Também, certa vez, um camarada, né, era casado, se separou, casou com outra mulher,
já tinha um filho com a primeira mulher. Aí ele, passado um tempo, voltou a falar com o seu pastor, falou: pastor, eu me separei, casei com outra pessoa e tal, mas eu tenho saudade da minha ex-mulher, eu queria voltar com ela. O que o senhor acha? A poligamia é errado? O pastor olhou para ele e falou: a única coisa que falta é você se converter primeiro. A mulher não é submissa a esse tipo de coisa. A poligamia ou qualquer outra coisa que vá contrário àquilo que a palavra de Deus exorta e orienta. A mulher não é obrigada a fazer aquilo que contraria a palavra de Deus. Ela não está desobedecendo a Deus se ela contrariar o seu marido naquilo que a Bíblia reprova. Mas ela está se mantendo fiel à palavra de Deus. A esposa é submissa ao marido, os filhos são submissos aos pais, e a família toda é submissa ao Senhor. Segundo, responsabilidade do marido. Paulo usa 3 versículos para falar da responsabilidade da mulher. Ele vai usar 7 versículos para falar da responsabilidade do homem para com a sua família. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, um amor marcado por entrega total, um amor sacrificial. Os maridos que estavam empolgados até agora, com que a mulher tem que ser submissa, agora o negócio começa a entornar. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Qual foi a forma que Cristo amou a igreja? Se sacrificando pela sua igreja, se entregando pela sua igreja, morrendo pela sua igreja, para que pudesse apresentar a sua igreja santa, sem mácula diante de Deus. Como que os homens, os maridos têm cuidado da sua esposa, cuidado da sua família. Capítulo 5, um pouquinho mais adiante, Paulo vai falar: e eis, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo aqui dá um salto na história, ele volta lá em Gênesis, lá na criação do homem, quando Deus cria homem e mulher, e Deus dá essa ordem para o homem: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora, marido e mulher são um diante do Senhor. E o homem é o responsável por manter essa cuidado, por manter esse cuidado. Eu defendo a tese de que nem todo homem nasceu para casar. Alguns homens, o ideal era que nunca tivessem casado, porque eles não conseguem viver em família, não conseguem preservar uma família, não conseguem preservar a relação conjugal. Esses homens nunca deveriam ter casado. E aqui há um imperativo. Amar é um imperativo. Maridos, amai vossa mulher. Amai, ou seja, algo que vai ser construído, lapidado dia a dia. Ninguém nasce amando, mas todos podem morrer amando. Os jovens, quando começam a namorar, ele ama a pessoa que ele acabou de conhecer. Ele pode ter achado bonito, interessante, pode ter se identificado com a pessoa, mas amor não existe. A paixão está explodindo, mas o amor ainda não existe. Ele precisa ser construído, precisa ser lapidado. E isso é ao longo de toda a jornada, de toda a caminhada. Maridos, amai vossa esposa. Não é
que o negócio vai oscilar, hoje estou amando mais, amanhã estou amando menos. Pelo contrário, o amor, ele é contínuo, ele é lapidado, ele tem que ser crescente na vida dos casais. Eu acho bastante interessante, até um dia na reunião que acontece aqui nas terça-feira à tarde, né, que as mulheres se encontram para conversar, e foi falado algumas coisas a respeito de vida conjugal, né? E eu acho muito interessante casais que já estão há vários anos casados e normalmente já estão vivendo agora sozinhos, né? Já estão só o marido e a mulher vivendo sozinhos, os filhos já cresceram, já casaram, já foram embora, já estão constituindo suas famílias. É muito interessante que o relacionamento que esse casal de idosos tem lapidado ao longo da vida, porque se um faltar, o outro fica totalmente perdido dentro de casa. É como se ele estivesse num local estranho, dentro da sua própria casa. Isso tanto faz se a mulher que não esteja em casa ou se o homem que não esteja em casa. Ele se sente totalmente perdido se um não estiver presente. Quando há essa construção de amor ao longo da vida, quando esse imperativo se torna realidade na vida dos casais, de fato eles se tornam um diante de Deus. Eles se tornam essa unidade, e para tanto é necessário deixar pai e mãe se unir à sua mulher, é necessário deixar os laços afetivos para construir esse amor, enfrentar as adversidades, os problemas, as dificuldades, enfrentarem juntos. Casamento, família que, quando na primeira birra entre marido e mulher, um pega suas coisinhas, vai para a casa da mãe, passa lá o final de semana, segunda-feira volta, pode saber que é um casamento fadado ao fracasso. Se eles não se dispõem a lapidar isso dia após dia, resolver os seus conflitos dentro da sua casa, se isso não acontece, a possibilidade desse casamento dar errado é muito grande. Se a gente olha as estatísticas dos casamentos que vão acontecendo e da estatística também da separação que vão acontecendo, é quase que na mesma proporção. À medida que os casamentos vão acontecendo, vai crescendo essa estatística, a estatística dos divórcios também vão acontecendo, porque não há amor. Esse imperativo para o homem, amai vossa mulher, pensando agora que Paulo está falando que os dois são um, se aplica aos dois. A mulher também ela é responsável no lapidar esse amor dia após dia. É fácil? Não, não é. Mas é uma construção, é dia após dia. Deve haver uma cooperação mútua em todos os aspectos para que o casal viva em perfeita união. Terceira e última consideração: o marido deve amar a esposa como a si mesmo. Como eu falei lá no início, Paulo usa 3 versículos apenas para falar que a mulher deve ser submissa ao marido. Ele vai usar 7 versículos para descer o cajado nos homens, falando da responsabilidade do homem, de como o homem deve amar a sua esposa. E agora ele ainda continua dizendo: maridos, verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Voltamos à ideia dessa unidade. Ao passo que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Esse amor se torna recíproco. O imperativo de amar continua. E agora Paulo usa a ilustração do próprio corpo. Todo mundo ama o seu próprio corpo, né? Pode ele não gostar da barriguinha lá, né? Que está meio saliente, né? Alguns têm que a barriguinha tanquinho, né? Outros têm uma centrífuga, mas
todo mundo ama o seu corpo e cuida, né? Você não está tão, assim, vamos dizer, tão desenhado, ele vai para a academia, vai correr, vai fazer algum exercício, né? Tem o Marco, a esposa aqui, né? Que toda semana estão correndo, né? Então, é um exemplo de atividade física da igreja. Estão sempre cuidando, né? Estão se empenhando, cuidando de si mesmo, cuidando um dos outros, né? Lapidando um ao outro. Esse é o relacionamento também conjugal. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém odeia o próprio corpo, pelo contrário, cuida. E aplicando isso à igreja, à relação conjugal, o marido que se ama também a sua esposa e cuida dela. Assim como Cristo se entregou pela sua igreja, para que pudesse apresentar a sua igreja diante de Deus santa, perfeita e sem mácula. Esse imperativo vem ao homem que deve amar a sua esposa, para que possa também apresentá-la santa, perfeita, cuidando dela. Marido também é o sacerdote do lar, aquele que apresenta a sua família santa diante de Deus. Talvez seja essa uma das áreas em que mais os pais falham nesse ofício de ser o sacerdote da sua casa. Não apenas no sentido de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, de conduzir os seus filhos para a igreja. Quando Salomão diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Salomão está dizendo: ensina, prepara o teu filho para a vida. Não é ensinar o caminho apenas que leva para a igreja, a rua que vai chegar na igreja, mas é preparar o seu filho para viver. Há algum tempo atrás até comentei com os irmãos aqui, né, que a gente pega o trem nosso de cada dia, né? E ali se ouve de tudo ali dentro, né? Agora eu comprei um fone de ouvido grandão, então boto lá, né? Vou lendo, não escuto mais ninguém, nem os marreteiros gritando. Mas quando você não está ouvindo música, qualquer coisa, né? Você começa a ouvir a conversa de quem está do lado, né? E é impressionante quantas irmãzinhas piedosas falando mal do marido. Meu marido é uma bênção, mas daí ela começa a descascar a bênção que é o marido. E outra vez também o que me chamou a atenção, de algumas meninas adolescentes, passando um pouquinho da fase de adolescente, e elas falando de relacionamento, de namoro, algumas já falando quando casaram e tal. E uma delas falou: mas quando eu casar, eu não vou saber o que eu preciso, o que eu preciso comprar, eu não vou saber ir no mercado e fazer uma compra. Ela não sei que produto de limpeza, o que sabão que minha mãe usa para lavar a roupa. Fiquei pensando, aquela menina estava sendo extremamente sincera, dizendo: eu não sei viver, o que eu sei é levantar, tomar meu café, ir para a faculdade, voltar para casa e fazer minhas atividades daquilo que eu acho que devo fazer, mas minha mãe não tem me preparado para viver. As mães são responsáveis também em ensinar as suas filhas, seus filhos, qual que é o preço da vida, o custo da vida. Levar a filha junto para o mercado, vamos fazer compra, vamos lá, vamos, vai empurrar o carrinho aí, vamos ver os preços, aí vai comparar os preços. Os pais precisam preparar os seus filhos para a vida, e ainda quando eles forem velhos, não se desviarão dele, porque foram bem preparados, foram bem instruídos. Adversidades podem vir, problemas podem vir, mas certamente uma família que é solidificada no Senhor, ela superará as adversidades que possam surgir no caminho. É necessário que os maridos orem por seus filhos. Jó capítulo 1, verso 5, esse texto eu acho fantástico, que diz: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los. Lembra quantos filhos Jó tinha? Quantos eram? 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Terminavam os banquetes que eles faziam, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se
purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Posteriormente veio uma tragédia sem tamanho na família de Jó, e ele em um único dia perde todos os filhos. Perde os filhos, perde toda a sua riqueza em um único dia. E a sua oração é dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Mas ele fazia constantemente, mandava chamar os seus filhos, trazia para perto. Então purificava, fazia com que se purificasse. Quantos pais ainda têm o hábito de chamar os seus filhos em torno da mesa, de sentar em torno da mesa, orarem juntos? A gente sabe que a vida é corrida, que um está chegando, outro está saindo, mas os pais precisam estar atentos aos seus filhos, precisam reservar alguns minutos, nem que seja por dia, para estarem junto com os seus filhos, para orar com os seus filhos. Isso tudo é responsabilidade dos pais. Pode ser que alguns digam: mas é difícil, né? Naquela sociedade onde Paulo escreve essa carta para aquela sociedade, não era fácil também. Aquilo que talvez hoje nos assusta, promiscuidade, perversão, que nos assusta hoje, naquela sociedade não havia nada diferente. Talvez fosse ainda muito pior as coisas que aconteciam. E Paulo exorta aos maridos, aos pais, que cuidassem das suas famílias, que zelassem, preservassem das suas famílias. Ora, orar pode parecer uma tarefa muito fácil, mas não é. Exige fé, dedicação e vontade. É uma tomada de atitude. Parece que às vezes orar pelos filhos ou pela família, orar pela esposa, parece que não é tão difícil assim. Mas é uma responsabilidade, é tomada de atitude. É necessário ensinar a palavra de Deus em casa e não delegar a responsabilidade aos pastores, professores da escola dominical. É certo, né, que todas as crianças, adultos que chegam na igreja, a igreja vai buscar dar a melhor instrução possível para todos. Mas esse preparo começa na casa, começa dentro de casa. Se é só o pai que é crente, o pai tem essa responsabilidade de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se a mãe que é apenas convertida na casa, ela tem a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Começa dentro de casa, isso em todos os âmbitos. As crianças vão para a escola, os professores têm a responsabilidade de ensinar as matérias para as crianças, para os alunos. A responsabilidade de educação vem lá de casa, vem de dentro da casa a responsabilidade da educação. E para alguns pais parece que a escola que é responsável de educar o seu filho. Não, a escola é responsável de ensinar os seus filhos a ler, a escrever, ensinar todo tipo de matéria, mas a educação na parte lá do berço, pela parte de casa. Nos dias atuais, ser o sacerdote do lar, ensinar a palavra de Deus à sua família, olhar por sua família, tem se tornado um desafio a cada dia. Vemos famílias se deteriorando e se desfazendo. Isso tem acontecido constantemente. Famílias se deteriorando, acabando. Mas se voltarmos à palavra de Deus, se vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ainda que as adversidades venham, ainda que os problemas venham, a família ela permanece solidificada. Marido que ama a sua esposa como a si mesmo, ele vai fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para cuidar da sua casa, para cuidar da sua esposa. Ele vai se sacrificar pela sua família, pela sua esposa. Que Deus, pela sua misericórdia, molde o nosso coração para que sejamos famílias conforme a sua vontade. E
e que nos fortaleça para superar as adversidades que vêm assolando as famílias. Que assim Deus nos abençoe, que assim Deus nos ensine a sermos família, que assim Deus nos ensine a homens a amar as suas esposas. Como os homens hoje, né? Eu sei aí a correria que os homens passaram para organizar esse café. Mas que isso não seja apenas um ato momentâneo, algo que acontece esporadicamente, mas que eles possam desejar do fundo do coração e fazer algo pela sua esposa, por aquela que tem acompanhado dia após dia, que tem caminhado com ele. E a esposa, na mesma medida, possa corresponder ao empenho, ao esforço que o marido tem feito a cada dia.